Oi, tudo bem? Meu nome é Isadora Camargo Packer, eu sou acadêmica do curso de Psicologia na Faculdade Unipar e o meu tema do congresso é a respeito da influência das redes sociais nos comportamentos alimentares. Então, nesse resumo, eu discorri e pesquisei as referências bibliográficas, né? E eu comecei com uma pergunta me questionando. Quais comportamentos, né, que envolvem a percepção errada da nossa autoimagem e as práticas que são usadas para essa diminuição de peso repentina. Então, meu objetivo com esse trabalho foi analisar esses padrões de corpos que estão expostos na internet e saber como que essa exposição desses corpos afeta a percepção da autoimagem, principalmente feminina, mas também a masculina, de jovens, tá? De 17 a 24 anos. E se essa exposição levaria a desenvolver algum transtorno alimentar? Eu comecei pesquisando a partir do DSM, né, que é a base que tem os critérios bases do transtorno alimentar, dos transtornos alimentares, e neles são descritos 6 transtornos alimentares, que são o transtorno de Pica, ou chamado alotriofagia, que é quando a ingestão de coisas que não são feitas para comer, como cimento, tijolos, tá? Tem também a ruminação, que é a persistente regurgitação desses alimentos sólidos, eles não chegam a ser digeridos. O transtorno restritivo ou evitativo, né? O restritivo e o evitativo seria uma recusa em a pessoa se alimentar. E também os mais conhecidos, que são a anorexia nervosa, a bulimia e a compulsão alimentar, que são os mais conhecidos e também os mais difundidos aí pela internet, são os que mais são falados, né? E aí aqui eu trouxe também alguns critérios de excludentes, né, sobre os transtornos, que, por exemplo, o transtorno de Pica, ele pode ser manifestado na presença de qualquer outro transtorno, tá? Mas os outros transtornos, eles se anulam. Por exemplo, se você tem uma anorexia, você não vai ter uma bulimia. Se você tem uma bulimia, você não vai ter uma anorexia. Então, isso no DSM, ele tem todos os critérios, né? De diagnóstico que são para os profissionais se basearem quando for diagnosticadas essas informações, né? E aqui também eu trago falando sobre os circuitos, né, cerebrais que envolvem esses pensamentos sobre o padrão da internet que é exposto, né? Então eu trouxe a correlação entre o padrão de você ter algum transtorno alimentar, a repetição de pensamentos do transtorno e também correlacionando às redes sociais. Então, um padrão também, um circuito cerebral de vício nas redes sociais, né? Eu trouxe essas duas temáticas para poder envolver sobre esse meu trabalho, tá? E os circuitos, né, que são envolvidos no padrão do comportamento dos transtornos alimentares, eles mexem muito com a questão do aprendizado, da recompensa, da inibição e do autocontrole regulatório. Então, por exemplo, a bulimia e a anorexia, elas compartilham a mesma situação da má avaliação da recompensa, né? E ele se manifesta numa ansiedade e numa autopunição, o que traz essa desregulação emocional. Já o controle inibitório vai variar cada aspecto de cada transtorno alimentar e ele vai se organizar de uma forma como um descontrole, né, nos bulímicos, né, e nos compulsórios como a compulsão alimentar, tá? Aí aqui no trabalho eu discorri sobre, eu acho que são 5 áreas que são afetadas do transtorno alimentar, que são o núcleo accumbens, tá? A amígdala, o córtex pré-frontal ventromedial, a área tegmentar ventral, tá? E também eu falei um pouquinho da ínsula. Então, esses são algumas partes do cérebro que atuam tanto nos transtornos alimentares quanto no vício das redes sociais. E também trouxe um pouquinho sobre os neurotransmissores que são envolvidos nesse fator, né? Que seria a dopamina, e eu discorri um pouquinho sobre isso, tá? Só para fechar o meu vídeo, a prevalência maior de transtornos alimentares hoje em dia é feminino e de jovens, tá? Então, meninas entre até mais cedo, 14 anos, que já têm acesso à internet, até os 24 anos. Muito obrigada.